Você pode ir tão longe o quanto a sua mente é capaz de imaginar. ResultaCast é uma evidência de que quando a gente imagina, de quando a gente acredita e trabalha para isso, os nossos sonhos se tornam realidade. Hoje, a gente está aqui num momento muito especial, audácia minha chamar mesmo que é a realização mágica de um sonho. Mágica porque parece que só tem o emocional e não tem nada do trabalho. Mas foram 2 anos começando a imaginar, começando a desejar, criar e trabalhar estrategicamente para que a gente pudesse estar aqui hoje evidenciando isso no nosso primeiro ResultaCast. Eu dou as boas-vindas para você que está aqui vivenciando junto conosco esse momento tão importante, tão especial, que é o ResultaCast. Um podcast voltado para você, mulher, empresária, líder, que quer aprender cada vez mais, aumentar sua capacidade de pensar estratégias e principalmente se tornar cada vez mais visionário de seus objetivos, de seus sonhos, de como eu posso me inspirar em empresárias que tornam seus sonhos e suas estratégias resultados para trazer cada vez mais negócios com propósito. E é isso que a gente vai hoje falar. Eu trouxe para esse momento tão especial, tão mágico, 2 pessoas que simbolizam muito isso. O quanto é capaz da nossa mente imaginar e transformar isso em resultado, em realidade. Convido 2 pessoas que são importantes na visão de futuro e que hoje se tornam importantes aqui para nós, para inspirar novas mulheres visionárias. Convido para esse momento tão especial alguém que há anos convive comigo, que realiza e concretiza meus sonhos através da arquitetura, Leila, que é uma pessoa amiga, porque nessa jornada desde criança a gente se conhece. Os pais, inclusive, são compadres, vizinhos, um relacionamento de anos. E mal sabia eu que nós estaríamos aqui para falar sobre negócios, para falar sobre mulheres visionárias e inspirar você que está aí nos escutando, para que ela traga um pouco mais de tudo aquilo que ela tornou real dentro da estratégia do negócio. Convido a Leila, que é uma mulher empresária, que é uma mulher que vai com certeza falar para vocês e inspirar muito vocês através da fé, através dos seus próprios exemplos, que vai conduzir aqui para você ter vários insights e sacadas poderosas. E também tem uma convidada muito especial, Vanessa, que vem trazer aqui a sua expertise tão jovem, tão corajosa, tão inovadora, que veio com a sua humildade, mas com a sua garra, determinação, sua vontade de conquistar, de imaginar coisas que para muitos seria até, nossa, impossível. E ela tornou real. Olha só, com 96 mil seguidores, ela está aqui com 25 anos e ela vai contar para nós como que ela fez para crescer em 3 anos, chegar a esse patamar e poder ser uma grande mulher influencer que traz, através da sua habilidade, da sua sabedoria, muda a vida de muitas mulheres, de muitas famílias, organiza a vida das pessoas, não só externamente, mas internamente. Temos essas 2 mulheres poderosas que têm muito a contribuir, muito a nos ensinar e a compartilhar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, mas principalmente como elas se posicionaram no Instagram, como que é esse posicionamento estratégico como mulheres empreendedoras, cada uma no seu segmento, mas que isso traz venda, traz crescimento e principalmente ajuda muitas pessoas a conquistar mais com o talento, a sabedoria delas. Então eu convido para que a gente possa fazer esse bate-papo caloroso, gostoso, mas com muito conhecimento, com muita experiência e com muito poder sobre atuação e posicionamento estratégico.
Então venha conosco saber mais como você pode vender, venha conosco aprender sobre negócios e como o teu Instagram pode se tornar uma máquina de venda. Para começar, para que a gente possa cada vez mais entender um pouquinho mais do que está por trás dessa história aí de 20 anos já como arquiteta, vou convidar Leila Lagranha. Me conta para nós como você fez para poder ser quem você é. Quem é a Leila, afinal? Então, eu sou Leila Cadroli Lagranha, estou há 20 anos no mercado e sou muito apaixonada pela arquitetura. Só que eu estava muito no operacional da arquitetura. E venho de uma família de empresários, uma família que tem isso na veia. Casei, meu marido é empresário, então eu sempre senti essa atmosfera mesmo do empreendedorismo na veia, mas nunca coloquei em prática. E isso estava aqui dentro, mexendo comigo. E no decorrer desses 20 anos de profissão no operacional, muito focada no operacional, me fez ver necessidades que me trouxeram essa parte empreendedora agora para inovar, depois de 20 anos de carreira, de uma carreira consolidada, de muitos clientes atendendo a região inteira, mas de trazer esse diferencial, esse novo conceito de arquitetura, esse novo conceito do arquitetário que vem assim para somar na agilidade do processo mesmo, o processo de criação, o processo de acessar os materiais, o processo do cliente não perder tempo. Então, uma visão otimizando realmente o tempo do cliente, e isso me fez virar uma chave. Eu tive que me tornar empresária para conseguir criar todo esse conceito que agora a gente vem colocando em prática. Que legal, Leila, olha só. E como é desafiador, né? A gente vê muito isso, que dentro do mercado técnico, vamos dizer assim, arquiteto, muitos profissionais que estão nessa parte muito técnica, contador e etc. E a gente tem dentistas, eles são formados, a gente sai da formação pronto para a parte técnica. Mas que quando o nosso negócio quer crescer, quando o negócio quer evoluir, ele não dá mais para ficar só como aquela parte técnica. Então, eu não vou perder o técnico, mas eu tenho que aprender e desenvolver uma mentalidade de empresária, uma mentalidade de gestora do meu negócio. E como foi para ti essa virada de chave, Leila? Essa virada de chave foi extremamente importante porque eu sou apaixonada por arquitetura, né? O meu foco é projeto. Então, além de eu transformar a minha vida nesse sentido e agilidade para o cliente, otimizar todo esse tempo, eu vejo o negócio no negócio do cliente. Então, quando ele vem para eu fazer o projeto, eu já estou pensando no operacional da fábrica dele, o que era melhor, ou na loja, o que vai vender mais. Então, agregou muito no meu operacional de arquiteta, essa questão de uma visão empreendedora de visionária. Boa. Mas quando tu falou isso do cliente, como é que tu fez essa virada de chave dentro do teu negócio? Quando que tu parou de pensar, eu sou a Leila arquiteta que cuida dos projetos, o cliente quer, vem, me contrata, mas depois que ele te contrata, ok, tu entrega, não, para aí. É maior, eu começo a ter 1, 2, 3, quando eu começo a ter uma carteira de clientes e preciso não só pensar que eu vou entregar aquele projeto, mas que eu tenho que gerir um negócio porque eu começo a depender de mais pessoas dentro do meu time. Começo a ter um time, na verdade. Isso. O que me deu assim, a virada de chave mesmo foi a dificuldade em acessar o que eu queria para as casas do arquitetário. Então, eu colocando as casas juntas, eu conseguia custo, porque eu preciso de custo para o meu cliente, e eu consegui trazer esses materiais que a gente não tem acesso aqui. Então, eu coloquei como se fosse um grupo de casas do arquitetário, porque muitas vezes para uma casa eu não conseguia nem orçamento. Então, eu consegui colocar junto na fase das casas do arquitetário e trazer essa parte de materiais mesmo, do cliente ter acesso, porque eu projetei, tá lindo, maravilhoso, mas eu preciso colocar em prática isso. Exato. Eu necessito, então, e muito é ligado a custo-benefício. Porque não adianta eu sonhar com uma coisa que é um valor que o cliente não vai pagar, né? Então eu tenho que otimizar isso, fazer acontecer. E isso que fez essa virada de chave para realmente olhar como um negócio.
Boa. Olhar não apenas como eu estou entregando um projeto, não, depois do projeto, como que eu faço acontecer? Como que eu agilizo esse processo para o cliente? E do quanto é importante, né, para quem está também nos acompanhando, entender essa virada. Talvez venha, como é que eu faço essa virada? É quando eu passo o momento de pensar que é mais um projeto que entra e começo a entender que existe um financeiro, que existe uma venda, que existe o marketing, que é um negócio, gestão de negócios, visão de empresário, é como a Leila falou, que eu não vou pensar só numa casa, mas como que eu posso otimizar essa compra para se tornar algo diferenciado para o cliente, para mim, onde que eu posso trazer novas possibilidades de negócio, mas que eu começo a encarar o meu negócio como gestor. Eu tenho que gerir, eu tenho que parar para pensar e organizar esses setores dentro do meu... Passa a ser não só um escritório, mas passa a ser vários outros profissionais trabalhando junto para essa gestão. Passa a ser um negócio, literalmente. Exato. Porque o que acontece? Até que era a linha de projetos e a gente vai levando assim. Eu não sabia quantos clientes eu tinha, eu não sabia como é que estava o financeiro, eu não sabia quanto que eu tinha fora. Eu simplesmente era no operacional, muito focada, e vai passando os meses e tu fica, né, com lista de clientes, tenho que entregar. Opa, peraí, se eu quero crescer com qualidade, com excelência, eu tenho que me organizar. Eu tenho que formar equipe, porque sozinho eu não consigo mais. Isso. Né? Então, toda a demanda foi realmente na necessidade, foi me fazendo assim, não, eu tenho que acessar de outra forma, eu tenho que pensar de outra forma. Aí que entrou você, né? E me ajudou a realmente estruturar, como uma empresa, o meu escritório de arquitetura. Que legal. E isso faz eu pensar em novas possibilidades, novas parcerias, novas formas de olhar para o negócio. Tanto que aí tu começou a buscar outras possibilidades, tornando ainda maior, que são 5 arquitetos, né? 5 arquitetos. Não é só a Leila, são mais 5 arquitetos no Arquitetário. Isso. Né? E fora a tua colaboradora, a equipe de marketing, fora toda uma outra equipe de assessoria, que também você vai fazendo a gestão e vai gerindo. Fora o operacional de obras, né? Que a gente lida com toda essa equipe, formando esse conceito de todo mundo pegar junto. Porque o meu objetivo final é chegar naquele projeto. Só que eu dependo de todo mundo para trabalhar. Então, todo mundo tem que pegar junto. Então, é trabalhar mesmo nessa consciência, sabe? De fazer o melhor com o que se tem, com hoje. O que eu posso fazer hoje? É o nosso melhor. Nós estamos entregando o nosso melhor. Toda a equipe nesse conceito. E quando tu se abre, que nem essa questão dos parceiros, quando tu vira a chave, tudo flui. Exato. Porque aí começam a acontecer coisas que te fazem enxergar além que antes tu não queria enxergar. Por estar mesmo nesse dia a dia muito focada no operacional e não vou perder tempo com isso, não vou... Não. Depois que tu vira a chave, tu começa a ver, a tua visão amplia de uma forma que as coisas vão acontecendo e vão encaixando. Boa. E vamos saber, falando em influenciar e buscar e fluir, justamente a nossa grande influencer que está aqui. E Vani, conta para nós quem é a Vani, como que a Vani chegou a estar hoje atuando como uma profissional que busca justamente levar essa organização, levar capacitação, treinamentos para muitas mulheres, para muitas donas de casa, para entendendo diferente a organização na vida das pessoas. Tô muito feliz de estar aqui, né? Eu já tinha falado para a Andressa, não me façam chorar, porque quando eu começo a falar da minha história, né? Então, eu me chamo Vanessa Pinheiro, eu tenho 25 anos, já sou mãe de 2 meninos, e para mim estar aqui nesse momento, passa um filme na minha cabeça, sabe, Andressa? Porque eu sou uma guria do interior, né, de uma cidade bem pequenininha, os meus pais ainda vivem lá, então eu sempre falo do meio do mato, né, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de parecer, tipo, qualquer coisa que olhassem pra mim, eu já tava morrendo de vergonha. Então hoje, né, quando a gente fala assim, influenciar, né, ser uma influencer com mais de 90 mil pessoas, pra mim passa um filme e muita gratidão por ter passado por todo esse processo, né, e tá influenciando, de fato, muitas mulheres nesse mundo da organização, que hoje eu sou personal organizer. Então, é uma profissão nova aqui no Brasil, há menos de um ano, que foi considerado profissão mesmo, né? Então, eu sou pioneira
né, além de ser pioneira, a gente está numa cidade do interior. Exato. E aí é mais um desafio. Mas desse tempo, né, desses 3 anos que eu tô trabalhando com organização, para mim tem sido assim muito... É uma descoberta, todo dia eu tô me descobrindo, sabe? E não teria por que não compartilhar isso com as outras pessoas. E aí que... E como que tu nasceu. chegou a isso? Como é que tu tomou essa decisão que é essa linha que eu quero? Fiquei instigada, né? Porque tu tem 25, então quer dizer que com 22 anos tu... é aqui, você é pioneira. Quem é que tem alguém que te inspirou? Como foi? Não foi assim. Sabe que o meu sonho era ser dona de casa. Eu queria ser mãe, ainda quero, né? Quero uma casa cheia de filhos. Mas o meu sonho era ser tu dona quer de ter mais casa. filhos? Quero, Oh, eu quero. Então, assim, era um sonho meu cuidar da minha casa, né? Uma coisa que eu pensei assim, porque eu comecei 3 faculdades, tá? Pra quem tá aí pensando, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, o tempo tá passando, eu digo, eu sou a pessoa que começava, não continuava, não me encontrava em nada, e eu posso dizer que as coisas acontecem, não importa o lugar que tu tiver, porque eu sempre digo que eu estava num terreno que não era fértil pra mim. Eu estava no pós-parto, foi onde eu comecei a dividir dicas de casa que eu fazia para facilitar ali meu dia a dia com o bebê pequeno, né? E as pessoas começaram a gostar e eu comecei a compartilhar sem profissionalismo nenhum, tá? Eu lavo a louça assim, eu faço uma coisa tão boba, né? Se tu vai pensar. E eu, por quê? Porque eu me sentia muito sozinha. Então a internet, o Instagram veio para quê? Para mim me sentir mais, como se eu tivesse mais amigas, porque eu nunca fui muito boa no relacionar, né? Então foi aí que começou. Eu comecei a gostar muito, eu comecei a ser uma Tu referência. não era muito boa no relacionar? Não, eu tinha vergonha de falar, tu imagina, né? Olha que incrível o nosso poder de mudar, Sim. de se transformar e de desenvolver novas capacidades e habilidades. E aí quando eu falo, Andressa, porque assim, eu sempre digo que eu pedia muito pra Deus, né? Deus, me mostra, não vou chorar, me mostra o que é pra mim fazer. Porque eu pensava assim, não pode ser que seja só isso minha vida. Não pode ser que, mesmo que seja dentro de casa, o que eu vou fazer? E meu marido, então, na época, disse, não, você não pode ser dona de casa, só dona de casa, né? Tem que ter renda, tem que toda aquela coisa. E foi aí que eu comecei nesse processo. As pessoas começavam a me marcar no Instagram com as dicas que eu dava ali de casa. E eu pensei, bom, isso aqui sem intenção nenhuma. Tá fazendo sentido. Aí, e tu não fez sem intenção assim de... Nenhuma, era só pra mim ter uma companhia do outro lado da tela, né? Nesse primeiro momento. Tô arrepiada, ó. E aí foi indo, e eu descobri que tinha uma profissão que organizava a casa dos outros. Aí meu marido disse assim, né, aquela dependência, meu marido disse assim, não, você não pode ser só dona de casa, tem que ter renda, a gente tem que colocar dinheiro dentro de casa. E eu pensei, a hora que eu personal organizer, eu falei, então, eu posso cuidar da casa dos outros e ganhar dinheiro com isso, né? E aí me despertou uma luz, cheguei pra ele e disse, olha só que legal isso aqui. Adivinha o que ele falou? Nem pensar, você não vai dobrar roupa na casa dos outros. Foi bem assim. E aí foi indo, não desisti. E teve um dia que, não, decidi, consegui, juntei dinheiro pro curso, né? E comecei a entrar mais nesse mundo. Aí sim, de uma maneira mais profissional. Dando dicas que realmente funcionassem para casa das minhas seguidoras. Só que aí entrou o medo, entrou a vergonha. Porque até então, era minha casa, era... E aí foi quando eu pensei assim, mas quem que tá vendo isso aqui? Quem que tá vendo os meus stories? E eu comecei a ficar... E aí o que eu fiz? Bom, esse é um sonho meu. Foi aqui que eu tô me descobrindo. Eu não olhava mais quem tava vendo os meus stories. Então eu postava e saía correndo, sabe? E aí foi um processo, né? Foi acontecendo e eu fui me encontrando nessa organização do lar. E hoje, então, eu tenho cursos online, tenho 3 cursos. Eu tenho treinamento, depois eu me especializei, né, em limpeza moderna. Então, porque a organização e a limpeza, elas estão juntas, né? E aí eu me especializei nesses treinamentos para empregada doméstica. Eu comecei, né, influenciar mais, aí então comecei a fazer mais publis também, né, divulgar o negócio dos outros que eu acreditava naquilo. Então foi acontecendo. Eu sempre digo que eu tenho a loja de colmeia também, eu consegui conciliar o meu sonho ali em várias coisas que fazem sentido para ele acontecer, né? Que lindo, que poderoso isso. Mas quando foi que tu transformou isso num negócio? Que tu viu assim, não, eu sou uma empreendedora.
Demorou, Não hein? sou mais só a Vani que publica, porque assim, a Vani que publica, a Vani influencer e a Vani que tá empreendendo é diferente, né? Muito. Tanto que, assim, teve uma época que eu não vendia. Por quê? Porque eu dava só dicas, né? E eu gostava muito daquilo, mas aquilo também tinha que me trazer uma renda, né? E foi aí que eu tinha muita dificuldade, porque eu entregava, mas eu não tinha nada que me trouxesse esse retorno. Então, assim, eu passei muito tempo, até faz o quê? Um ano atrás, um pouco mais de um ano, que eu criei o meu primeiro curso online. Foi aí que eu descobri que sim, comecei a compartilhar quando eu estava na casa das minhas clientes, fazendo organização presencial, né? Que hoje eu vou na casa delas e eu organizo tudo, então é a casa inteira. Eu comecei a compartilhar isso, mas também vi que o meu sonho, assim, era o digital. E ainda, hoje eu ainda faço outras coisas, eu sempre falo pra Andressa, mas o meu mundo é o digital. Imagina tu poder alcançar tanta gente assim, né? Eu gosto de falar, eu adoro atender as minhas clientes presencial, mas quando eu atendo uma família, eu posso estar, né? Eu posso estar servindo muitas, milhares de pessoas, então para mim isso faz muito sentido. Virou a minha chave quando eu vi, não, esse aqui é um sonho, é o meu propósito, mas para mim me manter aqui nesse propósito eu preciso ganhar dinheiro, senão não vai fazer sentido. Tinha sentido que tu teve alguém que te falou, né? Fazia sentido, tu soube usar essa informação também como uma referência importante para isso. Até como tu é muito nova, tu começou a ter que amadurecer Muito. fazendo isso. E como a Leila falou, ela vem de uma família, né, que tem empreendedores, empresários, eu não. Eu sempre, até esses dias eu te falei, né, eu mandei pra Andressa assim, cara, tá mudando, meu. E a gente fica muito empolgada, porque assim, eu vivi numa bolha por muito tempo. Por quê? Porque a minha família, eles, né, até tinha algumas pessoas que eu me baseava, mas não tinha empresário, não tinha empreendedor. E aí tu sai fora daquilo ali, não tem outro mundo, porque o sonho da minha mãe sempre foi a segurança, de eu ter um emprego fixo, de eu ter um salário fixo. E eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Só que esses sonhos, eles ficavam só no meu coração e na minha cabeça, né? Então, nesse período que eu tô no Visionárias, eu disse pra Andressa, gente, não tá escrito o tanto de coisas que vem acontecendo, porque a gente se permite, a gente sonhar, e não é só sonhar, é correr atrás também, né? Mas não tem ninguém rindo dos teus sonhos aqui dentro desse nosso círculo. Então isso é incrível. Isso que é poderoso no Visionários, né? Ninguém acha o sonho do outro grande, pequeno, ridículo, né? Ninguém. As pessoas realmente, tu sente no olhar, no jeito, que as pessoas reforçam a tua, né? Eu me lembro aqui que a gente teve no presencial, que as pessoas, quando teve esse momento de falar, algumas falaram o sonho, você é uma das pessoas que falou, ninguém olhou, todo mundo deu, isso aí, vai lá. Então tu sente uma força, tu sente uma energia, tanto em palavras como energia mesmo sobrenatural, que não tem explicação. Entende? É uma conexão divina tão forte, tão especial, que faz a gente poder acessar coisas que até então não passavam na nossa mente. Que é o acessar em grupo, né? Isso. Em grupo é diferente. Fala pra nós, Leila, que tu sabe muito bem sobre isso, né? O acessar em grupo é diferente, porque a gente veio nesse mundo para conviver. E é nessa troca que a gente está sempre aprendendo, né? E o Visionárias é nesse sentido, assim, de realmente ficar orgulhosa pela outra, sabe? Eu me orgulho em ver, sabe? Eu me orgulho em ver, olha onde é que tá, olha que bom, olha a evolução. Começou tão pequenininha e olha a evolução, sabe? A gente acompanha, né, o Então processo é um sentimento verdadeiro, não é uma coisa só da boca para fora, sabe? E toda essa vibração a gente vai agregando o negócio que tu tá falando é tudo bem, não tem nada a ver com o meu negócio, mas tu tira pro teu negócio o tempo inteiro, sabe? Então tu vai montando como um quebra-cabeça e vai te fazendo acessar mais. Outro nível, o tempo inteiro outro nível. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? E é nesse sentido que nos move, nessa missão de passar para os outros. Por isso, então, tão importante a rede social, né, Vani, como tu estava dizendo, porque a gente acessa todo mundo. Aqui tu mostra o que realmente é, a tua verdade, é o que tem sentido para ti. Então veio como um instrumento. Eu não gostava nada das redes sociais. Eu fui uma pessoa que nunca curti, sabe? Não era a minha vibe. Quando existiu o Face, eu não tinha Face, nunca. E aí, na pandemia, veio essa necessidade de me colocar, então, né, nesse mundo digital, porque o profissional que não estivesse no mundo digital estava fora. Então, forçada, realmente forçada, me coloquei.
E assim tu vai pegando gosto, tu vai vendo o quê? Que tem sentido, que tem resultado, sabe? Então tu se empenha porque é a tua verdade, é o teu dia a dia, como nós estava falando ali, né? É o teu dia a dia, é a tua essência, é o que é realmente, e tu passa para quantas pessoas? Exato. Pessoas que não teriam contato contigo, né? Exatamente. Estão vendo, estão contigo no teu dia a dia, estão vendo como é que tu trabalha, como é que é teu operacional, como é que é a tua família. Então, toda essa essência. E do que tá por trás da Leila? Do que tá por trás da Vânia e da Andressa? Exato. Entendeu? Do que Atrás as pessoas da enxergam e arquiteta. daquilo que é real teu, né? Porque às vezes a gente acha que é fake, a gente... Lógico, tem uma lógica, a gente mostra algumas coisas que não dão certo, mas tu já pensou, e a gente fala muito disso, né? Tu já pensou se a gente fica mostrando todas as Coisa nossas ruim, dores o tempo inteiro para as Problema pessoas? de obra, o tempo inteiro, não, não é? O que vai acontecer? Você vai pro Instagram, tu não quer ver tragédia, tu quer ter inspiração. Ter alguma outra coisa que não dá certo é legal porque mostra que tu é real, que tu é verdade. humana, que é verdade, né? Que funciona, que aquilo lá realmente é a tua vida. Agora, é bacana tu saber o que tá por trás. Como é que é a Vani lá, mãe? Como é que é a Vani lá, filha? Como é que é a Vani que cuida da casa? Né? Como é que é a Leila, mãe? Como é que é a Leila, esposa? O que a Leila é na sociedade? É além daquilo que a gente enxerga como a nossa profissão, mas é quem nós somos de verdade. E eu era uma pessoa que eu não me lembro de criança de ter grandes sonhos. Lembro que era a praia que eu queria conhecer, que era muito difícil, porque eu vim de uma família mais humilde, assim, que tinha suas dificuldades financeiras, que tinha, né, todos os passos muito contados. Então, praia era uma coisa difícil. A gente não, até os meus 10 anos, 11 anos, eu nunca tinha ido para praia. E eu tinha um grande sonho. E o meu pai, assim, mal sabe ele, talvez agora escutando, ele vai saber. Mas ele talvez fez a primeira grande virada de chave na minha vida, que foi justamente o momento que ele falou para mim: um dia tu vai conhecer a praia. E ele falou pro meu tio, que morava em Porto Alegre, que era um cara que tinha casa na praia, que era um tio muito querido, assim, tio Aldo, até falecido hoje. E ele falou assim: não, para aí. Falou com o tio Aldo, e o tio Aldo aceitou que a gente fosse, então, ir na casa dele, passar com a família dele, e a gente foi de carona com ele. Eu te lembro até hoje do carro, de eu e meu pai indo, aí só eu e meu pai fomos. Ele me levou, ficamos uma semana na casa do tio Aldo com as filhas dele, que eu amava de paixão, assim, elas eram muito queridas. Hoje perdi contato com elas, mas foi mágico aquela uma semana. Ele ficou junto comigo, com a tia, com todo mundo lá. Quando ele fez isso, voltamos de ônibus, sabe? Porque realmente as condições financeiras eram muito limitadas. E aí ele despertou em mim que, olha, a gente pode sonhar, né? Não é o jeito, a gente vai do jeito que dá, mas a gente realiza. Entende? A gente realiza. Ele virou uma chave. E aí, depois disso, nunca foi da minha criação sonhar muito grande, ter muito mentalidade da abundância. Sempre mais da dificuldade, Quando eu tinha os meus grandes sonhos, assim, quero casar, quero ter filho. Ai, sonhava em casar e ter filho, é um negócio. Quando tu falou assim, eu me identifiquei muito. Então, eu fui para a faculdade meio sem. A psicologia foi acontecendo na minha vida. Foi acontecendo. Aí, quando eu vi, 18 anos eu comecei a namorar, 19 eu e o Ali noivamos, 20 anos casamos. Casamos muito rápido, sem muito dinheiro, mas a gente queria estar junto, um amor assim, intenso. Bora lá, vamos casar, a gente sabia que queria. O Alexandre já trabalhava como vendedor na época, guardamos dinheiro, os pais ajudaram, fizemos o casamento, porque a minha família é muito tradicional, a dele também tinha que casar. Então, bora lá casar então. Casamos no meio da minha faculdade, 24 engravidei. Então, 24 a Lívia veio, 30 anos o Vitor. E aí, justamente ali, sempre nesse período, sempre foi o Alexandre que sonhou. Sempre foi ele. Ele sempre foi sonhador, audacioso, sonhava grande, queria ser empresário, queria isso. E eu nunca fui fomentada muito. Aí ele me ensinou a sonhar, a pensar grande, a querer mais para minha vida, a olhar. E eu vi que ele conseguia, que ele realizava, que aquilo era algo forte. Eu falei, nossa. E a resulta foi um primeiro grande sonho meu. Foi a nossa casa, só que tudo era na família, percebem? Tudo era na família. A carreira meio que ia acontecendo, mas não tinha muita audácia. E
E isso que eu quero muito ajudar as mulheres, porque quando eu sonhei grande, para mim, que foi a resulta, comecei a imaginar, comecei a criar, e aí hoje a minha equipe me vê como uma mulher muito sonhadora, muito audaciosa, mas eu não era assim. Eu me tornei assim. Eu comecei a perceber que quando eu sonho grande, eu conquisto. Tem o seu tempo, tem muito trabalho árduo, tem noites muitas vezes abdicadas de estar lá com meus filhos para poder estar trabalhando, para poder fazer, para poder ser uma mulher empresária, mas sabe aquele coração calejado de tanto, aquele suor, mas aquele amor, aquela gratidão, nossa, vale a pena. E isso fica para as memórias dos nossos filhos. Então, para mim, sonho, ele veio muito voltado para a família, para o prazer, e depois veio para o prazer do família, e depois veio para o empreendedorismo, para a mulher, para a empresária, do que eu poderia ser como mulher numa sociedade, que eu podia fazer a diferença sonhando grande numa sociedade. Como foi para ti, Vani? Olha, eu fico, né, impressionada de te ver falando, mas para mim é muito recente, sabe, Andressa? Então, assim, para mim, minhas irmãs sempre falam, a Vanessa é toda sonhadora. Eu sonhava em ter uma mochila de rodinha, eu sonhava com isso, eu sonhava com aquilo. Então, assim, eu nunca tive algo grandioso e eu também vivi muito tempo o sonho dos outros, né? E, né, o sonho da pessoa que estava do meu lado, do meu companheiro. Então, quando eu continuava com esse sonho, eu quero ser dona de casa, quero cuidar da minha família. E hoje eu amo isso, sigo fazendo, né? Mas quando eu mudei a minha visão, isso mudou toda a minha vida. E eu digo assim, não faz muito tempo, foi muito recente. Por quê? Porque foi quando eu comecei... Andressa, quando a gente começou aqui, eu tinha um sonho lá no meu coração, lá no fundinho, que era o quê? Dar palestra. Eu tinha vergonha de falar alto. Nossa, imagina o que, né? Eu entrei no Visionárias, né? Foram 2 palestras, um mês depois, assim, que a gente... Por quê? Porque eu pensei sobre isso e eu não tive vergonha nem medo de externar, né? De colocar pra fora. Que lindo, então, que poderoso isso. Muito. Eu até esses dias eu mandei um áudio pra Andressa falando assim, Andressa, parece que eu tô um peixinho fora d'água, às vezes quando eu tô no meio das pessoas que, né? Pessoas da minha família que eu amo e tudo mais, mas que dizem que não é possível alguma coisa e eu penso, Andressa, será que é normal eu tá pensando que é possível sim, que eu vou fazer? E quando a gente tá nesse meio, a gente acaba... É inevitável. É inevitável. Eu gosto de falar fluir, assim, né? vai fluindo, vai acontecendo e tu se abre, tu tá aberta para as coisas boas que, né, que para chegar. Vai chegando, vai acontecendo. A gente só tem que estar aberta e sonhar com isso. Se permitir. Se permitir, o que eu sempre falo, eu trabalho muito, né? O meu público é 95% mulheres. Então, é muita mulher e eu vejo muito essa coisa dessas mulheres que elas ainda não descobriram o poder que elas têm. E eu tô nesse processo, o meu propósito, para que ela descubra, seja dentro do lar dela, seja tocando uma empresa, não importa onde, né? Então, eu sempre gosto de trazer muito isso. A organização, ela vem para que a gente tenha mais tempo para cuidar da nossa família, para cuidar de nós, para pensar em nós. Então, eu acho que vai acontecendo, é só a gente se permitir que acontece, né? Que legal. E como a gente estava conversando aquele dia, né, Vani? Tudo é fase. Tudo é fase na vida. Então, não tem idade para sonhar, não tem idade para se reinventar. Tu é muito jovem, né? Tá nesse processo muito acelerado. Mas a gente sonha o tempo todo. E não pensa assim, mas eu vou ter que me reinventar. Tá bom aqui. Não. Acessar mais, o sonhar é possível. E tudo de acordo com a fase, todo mundo sonha em ser mãe, né? Isso eu acho que é o sonho da maioria das mulheres, constituir uma família. Então, muito tu foca uma energia muito grande nesta fase da tua vida. Por isso que é natural os teus sonhos ficarem de lado, porque, né, é da nossa essência ser mãe, acolhedora, né, tomar conta do lar, isso é da mulher, naturalmente. Então, vai chegando uma outra fase na vida, que aí tu pensa, e o meu sonho? E eu, Leila? O que me conecta com as pessoas? O que me faz vibrar? O que me faz levantar toda manhã? Né? E aí tu corre atrás disso, nunca é tarde, que nem eu já tenho 20 anos, né, de estrada, e se reinventando e dando a cara. Mas tu era sonhadora, Leila? Eu sempre fui muito, assim, focada no que eu queria. Eu sempre queria algo.
E ia atrás, independente se a família falava que não, Vani, que também na minha família, pra quê? Fica aí, fica quieta, tá bom, não se... Não, independente de que eu venha com uma estrutura, eu corri atrás do meu nome, eu corri atrás da minha história. E é muito bonito Leila, isso. sabe? Porque a Leila tem uma família, tem um pai muito forte, muito representativo como empresário, historicamente como prefeito, né, do Rodeio Bonito. Então tem toda uma questão muito forte. E como é que foi para ti conseguir fazer isso? Porque o que eu sinto dos teus relatos e conhecendo você um pouco, tu batalhou para ser a Leila, né? Para ser a Leila, não que não honre, não queira ter orgulho, não, longe disso. Mas acho que também é um desafio para quem tem muitas vezes um pai ou uma mãe muito representativo, né, socialmente. Como é que eu me torno eu dentro de tudo isso? É muito desafiador, porque eu queria me colocar, eu sou a Leila, eu não sou a filha de fulano, eu não sou a esposa de ciclano, eu sou a Leila arquiteta. E eu colocava para ti isso, né, Andressa? Sim. Isso foi minha visão sempre, me colocar na minha história, na minha missão. E não é por não honrar, não é por não me sentir grata. Hoje eu já vejo assim, com uma gratidão imensa, toda essa bagagem que, graças a Deus, foi uma bênção na minha vida, mas eu caminhei sozinha, eu trilhei o meu caminho, muitas vezes sem apoio. Quando eu escolhi ser arquiteta, meu pai disse, não, arquiteta, nem pensar, até porque 20 anos atrás, isso nem era para quê? Uma profissão, arquitetura, aqui na região, cidade pequena. O teu pai queria que tu fosse... Médica. Médica? Claro! Então, assim, eu não é que eu tinha sonhos, grandes sonhos, mas eu sempre fui determinada. Eu tava no primeiro grau, eu já sabia que eu ia ser arquiteta. Eu sempre soube muito o que eu queria para minha vida. Independente de, então, não ter apoio, nem, né, da família, eu sabia que era isso. E hoje, eles me enxergam feliz e realizada, aí eles ficam, assim, cheios de orgulho. Sabe? Mesma coisa foi quando eu comecei a usar o Instagram. Todo mundo fala, pra quê? Não vai, não. A família inteira, mas não. Hoje, eles já enxergam como uma grande ferramenta para acessar mesmo as pessoas, sabe? Para te passar essa verdade e essa herança mesmo, essa herança, eu quero te dizer assim, de valores. Essa questão assim que a gente coloca em prática no trabalho, que a gente coloca em prática na sociedade, né? Que legal, e acho que tu trouxe um ponto assim muito, muito bacana, que é quebrar, né, esse paradigma da exposição do Instagram, de fazer essa virada de chave. Afinal, tu tem 20 anos de carreira e boa parte da tua carreira ali, vamos supor 19, 18 anos, tu não precisou do Instagram, né? Tu não chegou aonde tu tá pelo Instagram. E aí, esse é um grande desafio, né, de muitos profissionais que passaram uma história fazendo daquele jeito e com a entrada muito avassaladora das mídias sociais, eu tenho que me reinventar. Não, para aí, não sei. Só que é uma realidade. Muitos profissionais que estão aí com 10, 15 ou até mesmo 20 anos de carreira e acham, não, eu já tenho minha carteira de cliente, eu já estou bem, não vou perder cliente. Perde espaço, perde reconhecimento e perde o quê? Poder em relação ao conhecimento que eu tenho de autoridade no segmento que eu atuo. Isso, com certeza. Tu não pensa também isso? Eu vejo assim, tudo que eu vou comprar, se eu vou contratar a Leila como arquiteta, eu vou no Instagram dela para ver o que ela tá fazendo. Por quê? Porque o que eu vejo assim, e eu acho isso fortalece muito essa questão da autoridade. As pessoas não querem mais só o teu projetinho, as pessoas querem acompanhar, elas querem ver como que é o processo até a minha casa ficar pronta, porque é o meu sonho, aquele é meu sonho, né? A minha casa, esse projeto é... Tantas famílias. Nossa, eu passei quantos anos trabalhando, eu quero acompanhar, eu quero fazer parte, e eu vejo que é isso, as pessoas querem fazer parte disso tudo, e é lindo quando a gente consegue passar, né, de uma maneira, assim, verdadeira. Porque eu sempre falo, para mim o Instagram, assim, ele é um prazer, que eu amo, eu tô fazendo as coisas do meu dia a dia,
dia tem muita verdade, tem trabalho, que nem eu tava falando pra Leila antes, tem trabalho, mas tem um pouquinho dos meus filhos, tem um pouquinho da mulher que eu me permito ser, porque não é só empresária, não é só mãe. Então, assim, eu tenho que abrir a minha vida, Vânia, eu tenho que não é sobre perder a privacidade, é sobre a gente escolher as coisas que a gente quer passar, que a gente quer mostrar, porque por que não mostrar? Eu digo que a internet, o Instagram, não importa qual plataforma, é agora. Exato. É agora. Então, quanto antes a gente entender isso, aceitar e tentar buscar, começar, é o que eu sempre falo, às vezes falo, Vânia, mas pra ti é tão fácil abrir aqui a câmera e falar, mas nem sempre foi assim. Quando eu abro ali os meus stories de 1 ano atrás, era horrível. Então, assim, só comece, eu gosto muito de falar, só comece com o que tu tem e onde tu tá. Exato. Porque é o que fez a diferença na minha vida. Não pare, né, E não Vânia? pare. Independente das Constância. críticas. Vânia, Porque se é a tua sucesso. verdade, é a tua Exatamente. verdade. Vai ter gente que não vai gostar, tá tudo bem também. Exatamente. Porque é o teu melhor. Então, se tu tá colocando o teu melhor, tu fica em paz, né? Porque vai ter pessoas que não vão gostar e tá tudo ótimo também. E fases, por exemplo, hoje se eu engravidar, muita gente deixa de me seguir porque não querem daqui a pouco acompanhar a minha fase grávida e tá tudo bem, porque são fases. Então, todos os meses eu perco muita gente, são mais de 1000 pessoas, por quê? Porque isso não tá mais fazendo sentido para aquela pessoa, mas entra muito mais, Eu ia porque falar isso, mas entra muito outras que mais que querem. estão interessadas no quê? Na tua vida, ou seja, no teu produto, ou seja, no teu serviço, não sei. Mas é sobre entender isso, sabe? E levar de uma maneira mais leve, porque não é simples. Tudo que a gente começa que é novo é desafiador, mas eu costumo dizer assim, para mim hoje, ter uma facilidade para gravar aqui ou lá na loja ou com um monte de gente, começou antes, começou lá quando eu tava lá na minha casa, sozinha, lavando a louça, né? Não foi assim um passe de mágica, Vânia, a questão do sucesso, todos os dias, até hoje, eu não fiquei 1 semana longe do meu Instagram. Então, nesse tempo todo, eu sempre tô aqui, tô produzindo, tô fazendo. Né? Constância, então, é o que eu sempre falo, é um negócio como qualquer outro, que tu tem que estar alimentando, que tu tem que... E, exatamente, é sério. O que eu vejo que muita... mas é só para lazer, né? É uma rede social onde a gente, de fato, socializa, mas... Claro que a gente precisa encarar. Mas são negócios. Quando a gente encara como negócio, a coisa muda. Foi aí que virou a minha chave. Não, isso aqui é o meu negócio. Né? Eu também. Claro, eu cuido da minha casa, mas o quê? Eu preciso estar bem também. Por quê? Porque eu mostro para a dona de casa que não é porque ela cuida da casa que ela tem que estar jogada, que ela tem que estar desleixada. Por quê? Porque isso vai melhorar a autoestima dela, vai melhorar a vida em família, melhora tudo. Então, eu sou um exemplo e quando a gente segue esse exemplo, a gente se cobra também. Não, eu tenho que me arrumar, eu ensino, né? E eu vejo, exemplo. Eu vejo o Instagram lindo por isso, porque às vezes eu não tô muito afim de fazer aquilo, que eu prego toda noite, a pia limpinha, mas eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu tenho um comprometimento com as minhas seguidoras, né? E elas também, enfim, é lindo de ver. É que é um elo, né? Tu falou disso para mim, o meu grande desafio foi, né, como psicóloga, tem toda uma questão, isso há anos atrás, quando eu entrei no Instagram, para mim tinha toda uma questão nos primeiros vídeos, porque era uma coisa que muitos psicólogos iam contra. Muitas pessoas eram contra. Então, uma psicóloga tá falando no Instagram, dividindo coisas, se posicionando, tinha um risco muito grande. E na minha cabeça passava muito assim, mas será que isso tá certo? Será que meu professor vai ver isso aí e vai falar o quê? Era isso. Era muito forte assim, mas será que... eu penso isso, eu falo isso, mas será... Eu vou falar para tantas pessoas, será que essas pessoas... Não vou falar... sabe aquela coisa do julgamento próprio? Do anjinho diabinho, né? Aquela coisa que vem dali te sabotando. E é esse pensamento sabotador que muitas vezes faz as pessoas não conseguir dar o primeiro passo. Quando eu quebrei isso, pensei assim, não, independente dos meus professores, independente do que os meus colegas psicólogos vão me criticar, vão falar, vão dizer, eu sei que isso é importante para levar o que eu penso, para levar a minha palavra, minha mensagem para as pessoas. E aí vem um momento também que, como eu já tinha trabalhado vários anos no marketing de uma empresa de agronegócio, a gestão de pessoas e marketing, eu sempre tive isso muito apurado. Estratégia. Eu não vou apostar qualquer coisa, eu não vou ficar falando qualquer coisa, eu vou fazer coisas que tenham sentido para aquelas pessoas. E porque às vezes tem isso também.
né? É uma coisa que eu e a Leila discutimos muito, eu ajudo muito às vezes as pessoas a pensar, eu vou postar isso porque isso que eu quero, que isso que eu quero mostrar. Não, é o que o teu seguidor quer, o que faz diferença na vida dele, o que para ele muda a vida dele, o que ele quer, porque é isso, e isso é desafiador. Nós se despir do nosso eu, ego, para olhar para o outro. É um exercício muito desafiador que as redes sociais nos fazem. Eu só vou conectar, eu só vou ter seguidores, só vou ter pessoas, além de seguidores, pessoas que compram. Com certeza. Né? Eu só vou ter se eu conseguir passar essa mensagem, se eu conseguir acessar, que aí é um outro desafio. Mas o primeiro momento foi despir da crítica e parar para pensar que não interessa quem vai me criticar. Interessa que para chegar onde eu sonho, esse é um degrau importante. Essa mensagem ela precisa ser dita. E tá tudo bem se não as pessoas não concordarem, porque eu penso desse jeito. Eu acho que veio depois da pandemia e durante a pandemia uma avalanche trazendo muito isso, o humanizar, o pensar, ou ter a minha opinião tem valor, que aí facilitou para as pessoas novas que estão chegando cada vez mais no Instagram, para entender que dá para fazer, que a tua verdade tem muitas pessoas que vão conectar. Independente se tem pessoas que vão criticar, muitas pessoas pensam e sentem o que você sente. E isso faz com que a gente mude. Há 20 anos eu estou fazendo assim, mas talvez agora eu possa fazer diferente e acessar um público que eu nunca tinha acessado e até mesmo trazer pessoas que estão uma vida comigo, porque elas vão me admirar mais ainda conhecendo mais quem eu sou. Não só a Leila arquiteta, mas também a Leila mulher, a Leila mãe, a Leila, né, como a Vani, como a Andressa. Mas é um desafio, né, Leila? É um desafio e, como tu falou, os valores mudaram. Depois da pandemia, a gente passou a dar mais valor pro agora, passou a dar mais valor para tua casa, passou a dar valor exatamente o que importa para tua família, para momentos assim, para te ter ambiente que tragam esses momentos. É além do ambiente, Exato. É o momento que tu tá vivendo, sabe? Então, e isso veio para ficar. E o que a gente tem de instrumento no digital é rápido, é agora, é nesse momento. Por isso que a gente tá gostando tanto, né? E outra, a gente vê resultados. Né, Andressa? Porque quando a gente começou, tu fica meio assim, mas eu vou perder tempo com isso, tô perdendo de trabalhar e ganhar. Não, não. Faz toda a diferença. É um tempo, como a Vani falou, no começo demora mais tempo ainda pra gente se soltar, tem que fazer o vídeo de novo, né? Depois já vai não fluir. Não sei o que vou postar, depois já vai não fluir melhor, mas assim, quando tu começa a ver os resultados, tu vê, opa, é muito importante. É uma ferramenta única que qualquer profissão pode acessar. Exatamente. E que a gente precisa ter essa sabedoria de lidar com os nossos sentimentos que vão dizer para nós que demora muito, não precisa, não, se você é empresária, se você é dono do negócio, você vai precisar cada vez mais das redes sociais para poder vender, para poder crescer, para poder ter mais visibilidade e a tua marca chegar muito mais longe. Porque uma das coisas maravilhosas que tudo isso fez é que eu não preciso mais vender só para minha cidade, ou para o meu vizinho, ou para o meu bairro. Eu posso vender para muitas pessoas, para o mundo eu posso vender. Eu tenho alunas de vários países, então isso é uma coisa que veio... Nossa, a primeira aluna da Espanha. Eu falei, caramba, eu saí lá do interior. Uma pessoa lá da Espanha, eu acho grandioso. E não é, eu tenho restaurante, não importa qual negócio, eu vejo que a gente tem que estar ali, sabe? Claro, se tu tem esse desejo de crescer, de evoluir, a gente precisa também olhar com mais carinho, digamos, para esse mundo, sabe? E existe tanta gente boa já fazendo, sei que isso é um pensamento que a gente tem, tá? Eu sou arquiteta, eu sou dentista, eu sou engenheira, eu sou organizer, eu sou psicóloga, né? Eu tenho uma loja de roupas, sou estilista, e talvez eu vou começar a pensar assim, mas tem tanta gente boa já fazendo, tem tantas pessoas já... Eu vou começar agora do meu jeito, da minha forma, será que isso aí vai dar certo? Será que o Instagram tem espaço ainda? Tem. Nossa. Pra gente boa sempre tem. Pra todo mundo, porque assim, tu é única. Tu pode ter 1000 arquitetas, tu é única. Exatamente. O teu jeito é único. Então tu tem o teu público, a tua fatia de público. E o que é mais importante ainda, o cliente vem
preparado para te pegar, ele está decidido, porque ele viu lá. Conta isso pra nós, Lita, que é muito legal a tua experiência com isso. Porque assim, quando o cliente vinha, né, ele sabia, ouviu falar, né, ouviu uma obra, viu outra obra, mas tu tinha que convencer ele. Tu tinha que Do teu preço. e já começava com a questão de preço, já era uma coisa assim, porque daí, como não te conhecia, não sabia a excelência do trabalho que tu prestava, já tinha essa questão. Já a primeira coisa, qual o valor? Por metro é tanto, mas a outra cobra tanto. Hoje em dia isso não existe mais, porque a cliente vem determinada a pegar você, porque ela quer exatamente o que tu tá passando, porque ela já sabe o processo, ela sabe o teu jeito, ela sabe como tu conduz, então o cliente, tu não precisa nem ficar falando. Tu não fala mais, é direto ao ponto, sabe? E não se discute mais preço. Vem com desejo de compra. Determinado. O cliente vem pronto. Tanto é que a gente, no final do ano, né, Andressa, que tu tá fazendo um trabalho lá na Arquitetária, a gente tava com um trabalho de fazer essa questão do Instagram de patrocínio, né? Isso. Eu disse, Andressa, nós temos que parar. Tem que parar porque eu não consigo mais. Então, 2 meses de patrocínio, lotou e eu não conseguia mais dar a volta. Então, a gente Isso com 5 arquitetas na tua equipe. Isso com 5 arquitetas prestando serviço, que, claro, criação fica tudo comigo. Isso. E eu determino tudo com todo mundo. Mas não conseguia mais em 2 meses. Eu disse, Andressa, acabou, não. Olha que a decisão de um tráfego, né? E dela ter se posicionado, lógico. Se veio posicionou, depois do posicionamento. fez conteúdo, preparou o Instagram. Deixou a casa pronta. Deixou a casa Eu pronta. sempre falo. Sempre. 2 meses ela falou, Andressa, vamos parar, porque eu não tenho mais agenda, não consigo, depois a gente volta. Quantos querem chegar nesse nível? Quantos querem chegar nisso? E tu conseguiria fazer isso sem o Instagram? Não, claro que não. Até porque demora muito mais para te convencer um cliente. O processo... E olha só, outra coisa que tu falou. Todo mundo reclama que as pessoas ficam chorando por preço. Tu tá aqui trazendo, afirmando que parou não existe a mais. questão de preço. De ficar barganhando, Não de existe. ficar chorando. Não, porque as pessoas entenderam o teu conceito. Entenderam o que tu tem de serviço para entregar, o que tu agrega, o que tu transforma. Que não é só uma arquiteta que eu tô vendo, mas é o que a Leila gera de transformação e de evidências com todo o movimento que ela faz no Instagram. Então eu vou trabalhando. Quantos meses as pessoas ficam lá se preparando para te chamar? Então eu tive um caso de uma aluna que ela levou 1 ano até tomar a decisão de comprar o meu curso. Ela ficou me acompanhando. 1 ano é tempo, né? Muito! Então assim, ela... E para mim ter esse tempo, eu precisei manter o quê? Essa pessoa que a constância e sempre trazer, não, essa sou eu, que daqui 1 ano vai ser eu, o meu propósito vai seguir o mesmo, então a pessoa decide que ela vai, né, não, é a Vani que eu quero que me direcione para uma vida mais organizada para que eu consiga fluir. Então quando a Leila fala, tu veja que, claro que hoje a gente, nossa, leva tempo, mas o tempo que tu economiza, quando o cliente chega, ele já está decidido. Já tá decidido. Então o trabalho começou lá na produção de conteúdo, né? Exatamente, Ivani, tu pensa, para comprar um curso 1 ano, para construir a tua casa. Imagina. Olha o processo de construir a tua casa, o teu sonho, o sonho da tua família. Isso é muito tempo para te decidir. Tu tem que ter uma conexão muito grande com o profissional, porque tu vai ficar 1 ano no mínimo convivendo diretamente, gerenciando essas emoções que acontecem, que só quem passou por obra sabe o que é. Que tem trauma, geralmente, Exatamente. Né? Então tu tem uma profissional do teu lado que tá ali com toda a competência, te dando todo o apoio psicológico. Isso é uma questão muito além do melhor projeto. É uma questão psicológica mesmo, do fluir, de conduzir todas essas pessoas, toda essa equipe, para chegar no melhor resultado. Isso não tem preço. Isso não tem, porque pode virar um pesadelo. A tua obra pode virar um pesadelo. Então a cliente já colocando todo dia, alimentando esse Instagram, a cliente já vem pronta e não se discute prazo, não se discute preço, porque ela já vem determinada. Então, ela esperou 3 anos sonhando. Conta aí o que está acontecendo também para nós, que eu acho que é bem bacana, até porque às vezes as pessoas acham que não é real, mas que tu acabou me contando antes ali, das pessoas estar falando, que agenda cheia, realmente tem, porque tu tá apresentando por uma qualidade. O que acontece? As pessoas estão esperando vão esperar, não é que estão, vão esperar. Vão esperar. Tipo assim, não consigo pegar até o final do ano. Não importa, eu espero. Eu espero porque ela tá determinada, porque ela tem essa conexão.
Quem veio legal, através que dali lindo. e já criou essa conexão. Ela sabe que é isso que ela quer pro Ela quer você, processo não é dessa outra. fase da família. Essa fase tão importante. Então, não vai esperar mais 6 meses, vai esperar mais 4, vai esperar mais até o final do ano? Vai esperar, porque a conexão já foi feita. Essa verdade já foi passada. Então, isso é determinante para escolher o profissional que vai estar do teu lado. Isso só mostra, mais uma vez, assim, nós estamos com 3 áreas diferentes, né? Talvez um pouco nós similares em cursos, mas que são para públicos similares. O que eu mostro mais uma vez? A questão é de que as pessoas acham, mas aí essa autoridade, as pessoas vão afastar, porque era o teu medo, lembra, Era Leila? meu medo. Lembra que tu me dizia? A Leila me dizia assim, Muitos Andressa, elas vão se afastar, porque daí eu só vou, as pessoas vão achar que é muito caro, porque elas vão ver o processo lá, vão achar que é muito caro. Eu falei, Leila, eu tenho pessoas que falam assim, Andressa, eu sonho um dia em fazer o Mulheres Visionárias, eu sonho um dia em fazer o Líder Mais, eu tô me preparando para chegar esse dia, eu sonho com isso. Que honra, porque a pessoa que vir, a gente sabe vai cuidar tão bem, não que a gente não cuide das outras, mas a gente vai saber que aquela pessoa lá fez toda uma preparação para estar. Então, não vai impedir, Isso, não né? vai impedir de acessar. Não vai porque eu estou mostrando a realidade, o que ela vai ter, porque eu penso de forma diferenciada no atendimento, na experiência, não quer dizer que eu vou afastar. Pessoas que talvez não estão conseguindo agora, elas vão dar um jeito que seja no tempo de esperar, mas elas vão te escolher. Porque tu tá mostrando esse valor Exato. agregado, tu tá mostrando esse diferencial todo que é só teu. Exatamente. Por isso que tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo, porque a conexão é única comigo. É diferente. Esses dias até chegou uma menina e me pediu, Vânia, eu quero uma indicação de um curso de personal organizer. Você tem um curso? Eu falei, não, eu não tenho um curso disso porque não é a minha área. Eu tenho outra, então eu foco no que, né, em outras áreas. E aí eu disse, não, eu não tenho, mas eu tenho muito bom para te indicar. E ela disse, mas eu queria contigo. Do teu jeito. E eu falei, não posso agora, nesse momento. Mas então, tu vê que não é, mesmo indicando, ela gosta do jeito que eu falo, É a conexão da maneira única. que eu abordo alguns temas. Então, eu acho que isso é único. Que eu sempre falo, não tem. Mas já tem muita gente, mas ninguém é você. Não. Isso. Pode E até outra, fazer parecido, mas não olha com a tua essência. Quantos caminhos se abrem, percebem? Quantos se abrem, novos que a gente nem imagina, nem sonha, Nem imagina. mas que acaba surgindo porque você está aberto a novas conexões, a novas possibilidades, e isso é ser uma empresária visionária. Isso é ser uma empresária que sente medo, que tem incerteza, que muitas vezes dói para fazer o processo acontecer, que não tem dinheiro suficiente, não pense que é ser. Não é um monte de dinheiro. Não é fazer com o que tem, da forma que está, mas pensar numa forma visionária para fazer acontecer os seus sonhos e com propósito de impactar, de liderar e de ser uma mulher que sim consegue ser protagonista da sua vida e impacta outras vidas e principalmente a sua família. O seu lar se transforma quando essa mulher é uma mulher com propósito, quando essa mulher é protagonista, ela faz aquela família criar essas conexões poderosas, esse amor, essa relação entre um estar ajudando o outro a prosperar, pela sua grande influência como mulher, como uma grande mulher visionária. Então, acho que isso, tanto nós fizemos, e como a gente sabe que todas as visionárias que elas entram, umas mais, outras menos, mas elas aprendem a fazer, porque elas se conectam, elas vão aprendendo umas com as outras e descobrindo esse poder na vida delas. A gente sempre fala do poder da mulher, né? Quando eu falo assim, a mulher entra no meu escritório para pensar no projeto, ela pensa em todos. Ela pensa nos filhos, ela pensa no marido. A mulher é um ser único. Não é porque a gente é mulher que a gente está falando isso, é porque realmente ela foi criada para acolher, ela foi criada para levar a família para esse fluir realmente. Então, a gente sabe que o marido é que determina, ok, mas quem direciona tudo e todos é a mulher. Então, a gente trabalhando, né, nos visionárias e nesse movimento que a gente vai acessando mais, a gente vai expandindo e fazendo com o quê? Levando todos juntos. Exato, a família é Todos. acessada. O poder que fica, assim, é muito, muito bonito as mudanças que se faz dentro de uma família, né, Vani? Com esse poder visionário. É muito poderoso.
E a gente sente quando a nossa filha, por exemplo, começa a trazer hábitos novos, fazer coisas novas. Nossos pais, eu estava comentando, ver o meu pai e minha mãe hoje praticando exercício físico, indo para academia, se cuidando, eu fico orgulhosa. Nossa, eles não tem idade, né? Não tem idade, mas a nossa poder de influência com a nossa própria família, com o nosso exemplo, Exato. com aquilo que nós acreditamos como verdade e conseguimos deixar eles tão felizes que para eles era estranho e passa a ser algo interessante, natural. Imagina, os meus pais não fazem ideia o que é internet, né? Mas é uma coisa assim, eles são mais velhos, seguem no mesmo lugar, então só de ver que você tá feliz, que você se encontrou, é o que basta, sabe? Nós estamos falando de negócios, de crescimento, de como fazer mais conexões com pessoas. E justamente uma das coisas que eu mais acredito que faz a gente conectar pessoas é quando a gente tem a clareza do nosso propósito como empresárias. Qual é o nosso propósito? O que eu quero com o meu negócio, com a minha marca? Qual a diferença que eu quero fazer no mundo, na minha região, aonde eu atuo, fazendo o que eu faço? E justamente pensando nisso, eu quero trazer as nossas convidadas para trazer para nós hoje. Vani, o que é o teu propósito? Então, hoje o meu propósito, cada vez ele se fortalece mais no dia a dia, quando eu recebo muita mensagem, que é o quê? Tornar a vida da mulher moderna, essa que não fica mais só em casa, cuidando da casa, tornar uma vida mais leve, que ela lembre que existe uma mulher ali, né, que tem mãe, é empresária, mas que também tem uma mulher que precisa ser cuidada, que precisa ser lembrada e que dá sim para ter uma vida mais leve dentro do lar, e a organização vem para trazer isso, né? Para o final de semana eu não precisar estar limpando minha casa, para mim ter essa organização para poder respirar e pensar, não, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E não é fácil, eu sempre digo, não é fácil, mas é mais simples. Então o meu propósito é sempre tornar a vida das minhas mulheres, que eu chamo das minhas seguidoras, mais leve. Eu acho que isso é legal, tudo para mim. Né? E como é interessante, né, quando a gente começa a ver que a Vani tem esse propósito e ela fala desse propósito, o quanto dá poder para a tua marca, para a tua missão, para a tua visão como uma empresária, né? O propósito, ele realmente faz as pessoas pensar além daquele produto, daquele serviço que você vende, mas da diferença que você faz levando isso à casa de cada consumidora, de cada uma das mulheres que precisam disso. Como que a gente vai viver num mundo onde não tem organização? Desde a minha casa, quanto no meu trabalho, eu preciso aprender a organizar. E cada vez mais isso se torna essencial para que eu consiga ter uma mente produtiva. Né? Que bacana, muito legal o teu propósito. Tenho certeza que isso faz a gente refletir já. Como que eu posso fazer isso na minha vida? Porque todas as mulheres, todas nós precisamos disso. Todas. Eu vivi isso quando eu tinha a minha casa para cuidar. Daqui a pouco a mulher, ela quer sim, mas se reinventar, mas a fase dela talvez é a maternidade, ela tá pensando, eu tô atrasada. E não, eu vejo que a gente tem fases que a gente vai estar... onde a gente está é onde a gente deveria estar naquele momento. Eu sempre penso assim porque tu vai ficar ansiosa, não vai resolver nada e tu não vai fazer o melhor que tu pode se tu ficar pensando assim. Então eu sempre tento trazer isso. Não seja da maneira que for, com os móveis que tu tem, né? Às vezes as gurias falam, Vani, mas eu não posso organizar porque não sempre dá. Sempre dá para organizar, sempre dá para se mudar a maneira como a gente, que eu mais falo, né? Sempre dá para mudar a maneira que a gente tá olhando para aquela situação. Legal. Independente da profissão, né, Vani? Tu é mulher. Sim. Independente, tu é administradora, tu é arquiteta, tu é dentista, mas tu é mãe, tu é esposa, tu lava a louça, tu organiza, tu faz a comida. Isso. Então, todo esse processo é para todas e é para sempre. E é para sempre. Sim, e aí a gente pode encarar de uma maneira difícil, pesada, ou então a gente pode olhar de maneira diferente, tornar isso mais simples. Não é fácil, mas pode ser muito mais simples. E gostoso, né? Porque gostoso, é tão bom de ver organizado as coisas, né? Sim.
E manter é tão mais fácil, né? E é o que eu mais. sempre falo, né? É sobre assim, a gente não organiza a nossa casa para ficar admirando. Claro que é uma delícia de ver tudo bonitinho, mas a gente organiza a nossa casa para a nossa mente ter clareza, para as coisas fluírem, para a gente ter mais tempo para nossa família, em vez de estar fazendo faxina no sábado, né? Que é uma cultura muito nossa. Eu venho, dentro do meu curso, eu tenho um curso que é só isso. A gente não faz faxina. As minhas alunas não fazem faxina, porque trabalha a semana inteira. Nossa vida é de mulher moderna, então a gente precisa pensar de uma maneira diferente. Então, eu sempre busco esse convite para tu pensar, né? Botar a mão na cintura, que eu falo, e pensar o que eu posso fazer aqui para melhorar Na tua casa, no teu na dia a dia situação que eu tô específico vivendo. para ti. Exatamente. Que legal. Legal. E você, Leila? Então, o meu propósito é sonhar junto com o cliente e entregar muito além de um projeto. E que ele sinta que cada projeto é único, é especial. Não é mais um projeto, não é mais uma casa do Arquitetário, e sim é a tua casa. E sim eu estou entendendo a tua família, as tuas necessidades, os teus desejos. Então, é ver além do projeto. E tem também uma coisa muito importante que hoje está muito direcionado assim no meu pensamento, é tornar o processo leve. Porque o processo da obra não é fácil. A gente não tem que pintar uma coisa que não existe. Então, como conduzir isso da melhor maneira possível? Como tornar isso leve para que o processo faça parte das memórias? Ah, quando aconteceu isso, a gente resolveu dessa melhor maneira possível, e assim tu vai atingindo cada dia o objetivo, que é a construção desse sonho. Que legal, que poderoso isso, né? E a gente, quando a gente fica escutando a pessoa falar do propósito, a gente se imagina vivendo a experiência dentro dos negócios. A Resulta e a Resulta temos como propósito inspirar e ensinar mulheres a serem cada vez mais protagonistas, líderes para fazer a diferença no mundo. Então, isso é o nosso propósito, quanto mais eu inspirar, mais eu ensinar que a mulher ela pode ser líder, que ela pode ser empresária, que ela pode visualizar mais para si, para o seu negócio, para a sua família, e que isso vai fazer ela na sociedade fazer a diferença. Porque, vamos pensar juntas, quando uma mulher ou uma mãe não está legal na família, está adoecida, está triste, está deprimida, ou as coisas não estão indo, ela não está fluindo na melhor energia dela, como é que fica a casa? Como é que ficam os filhos? Né? Tudo muda, parece que trava, as coisas não acontecem, as crianças começam a adoecer, porque ela é o centro, porque ela traz. Às vezes até outras pessoas podem acontecer adoecimento e tal, mas ela segura tudo isso em cima, porque ela traz essa conexão da maternidade, faz a gente se tornar umas verdadeiras, né, guerreiras que conseguem se reinventar, construir-se, administrar o seu emocional com todo aquilo que tem de responsabilidade. Então, é muito poderoso ajudar as mulheres e a gente ajuda uma sociedade, porque a gente forma novas pessoas, pessoas melhores, pessoas que estão ali na sociedade e que vão fazer uma sociedade melhor, porque existe uma mãe que começou a construir isso dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua relação com o filho. Então, acho muito poderoso quando a gente inspira e fortalece essas mulheres para serem líderes, para ter coragem de liderar e visionar muito mais para si. Porque transformando a mulher, tu transforma a família, tu transforma a sociedade. Exato. Porque a mulher transborda, a mulher não quer para ela sozinha, a mulher quer levar todo mundo junto. Então isso muda o mundo. É muito poderoso. É muito verdade isso, é muito poderoso isso. E no Visionário a gente sente muito isso, né? Porque eu trabalho já há 7 anos com muitos empresários e tal, e uma das coisas que eu sinto muito nos Visionários, que isso e acho que os homens têm que aprender com as mulheres isso, é que as mulheres ela têm uma habilidade e uma sensibilidade tão grande de transbordar, de dividir, de ajudar o outro. Para pensar vocês já foram, tu já foi ajudar, vocês já foram se conectando, ou, né? O quanto várias, o quanto vocês duas aqui, várias outras se conectando, porque a mulher ela não quer só para ela. Ela vai, ela consegue e ela tem ainda mais se ela tem uma espiritualidade forte. Aí ela já quer ajudar a outra pessoa, ela já quer fazer o bem que ela recebeu de outra, automático ela já quer fazer isso, porque ela sente que isso é muito poderoso, que quando eu ajudo outra pessoa de coração, de sentimento limpo, eu automaticamente recebo isso, e não precisa ser nem daquela pessoa. O universo, Deus,
te envia de alguma forma. Então, isso é muito legal na mulher. É o quanto ela consegue viver em comunidade, dividir, ajudar, colaborar e realmente se conectar com a sua verdade, com a verdade, se importar com a verdade do outro. E quanto mais a gente fazer pelo outro, quanto mais a gente sabe, é claro, tudo volta. Tudo volta para tua família, tudo volta. Não precisa voltar daquela pessoa, como a gente estava falando. Não precisa. Mas é um automático. E esse fluir e esse transbordar é muito da mulher. A mulher, ela luta mesmo. Ela luta pelo que ela acredita. Ela luta pela família. Não importa, ela pode estar cansada, ela pode estar... Ela chega, ela vai dar carinho, ela vai ver o que o filho precisa, ela vai ver... Ela pensa no todo. E é isso que faz o mundo ser melhor. Então, nós transformando, né, essas mulheres, trabalhando junto, porque a gente se transforma. Isso é legal, né? Porque não é a Andressa. Eu sou uma mediadora, né? Uma mentora, mas todas nós se tornamos. Eu sempre falo que se fosse só o network que a gente, né, só essa convivência, porque o que eu vejo muito, eu sou exemplo de pessoa que não tem essa pessoa para tu se inspirar, por exemplo, um empresário na tua família. Então, o que a gente busca? Porque essa questão da média das pessoas, isso é verdade. Mas essa média das pessoas, pode ser que você não tenha isso dentro da tua casa, pode ser que você não tenha esse convívio, mas tu pode buscar. E dentro de Mulheres Visionárias a gente viu isso, quer dizer, eu vi isso muito, porque assim, cara, elas estão pensando ali junto, imagina, a gente tá analisando o negócio da outra que acontece no Hot Seat, nos nossos encontros, então não é só sobre a outra, é o que vai servir para mim também, mas sim pensar em como que a gente poderia melhorar aquele negócio da outra mulher, daquela empreendedora, né? Tem algumas, às vezes, tu tá com um pouco de dificuldade, né? Tá meio desanimada, a gente tá ali. Eu acho que a comunidade é o mais grandioso, assim, claro, nem falando de todo o conhecimento que a Andressa traz, sem contar nos convidados que trazem mais ainda também. Mas eu vejo que, assim, é um conjunto que não tem tu sair da mesma maneira que tu entrou. Porque muitas vezes tu tá limitada, né? E é uma coisa tão simples que a outra vem e te coloca... Nossa, é verdade. Porque tem a forma de falar. Às vezes o jeito que eu falo acessa teu coração e acessa... Às vezes o jeito que tu fala acessa a Vani. E por isso que a gente tem que falar. Por isso que a gente tem que colocar o que a gente acredita, o que a gente vibra. Porque tem pessoas que vão acessar com o teu jeito de falar específico. E usar a internet para isso também. Eu gosto muito. Use, né? Tente levar tua mensagem. Ai, Vani, mas eu não sei ainda. O que eu gosto muito de falar. Quando eu tinha 2.000, 3.000, enfim, 100 pessoas me acompanhando, eu produzia de uma maneira que eu produzo hoje, porque eu me importava com aquelas pessoas que estavam ali. E eu sempre digo, hoje, eu recuso muita publi, eu recuso muita parceria. Por quê? Porque aquilo não faz sentido pra mim. E hoje eu tenho seguidoras... Tem seguidoras que falam, Vani, elas nem pedem mais. Quando eu compro uma coisa, elas não pedem assim, Vani, é bom? Não. Porque já depois sabe se tu botou. Não, elas falam assim, Vani, depois que você usar, você indica pra nós, porque elas sabem que eu não indico nada, que eu não falo, que não tenha de fato sentido pra mim, vivido pra mim. Então eu acho que assim, a gente tem que viver essa verdade, a gente tem que levar essa verdade, porque é só assim que a gente vai conseguir ficar, né, vai conseguir conquistar o nosso lugar, porque as pessoas vão confiar. Eu sempre digo, a autoridade é isso, é tu saber dizer alguns nãos necessários, para tu trazer essa confiança, porque assim, são pessoas que confiam, são pessoas que de fato estão ali te olhando todos os dias, que estão, né, não, eu vou, é um sonho para mim, então eu vou buscar nessa pessoa esse sonho, então eu confio. E com o sonho das pessoas a gente não pode brincar. Então é o que eu sempre falo, não dá pra, mas vai ganhar dinheiro aqui, mas será que é confiável mesmo? Então, às vezes as gurias falam, Vani, por onde começar? Falando a verdade, né, tendo constância e principalmente levando a mensagem que tu quer, sem se importar, porque o julgamento maior sempre vem de nós. A gente acha que é dos outros, mas não. É nosso. É a nossa vergonha que a gente precisa vencer, sabe? Sempre linkado com as tuas verdades, é isso. Porque aí não importa. Pode chamar de blogueirinha, pode chamar de blogueirada. Pode chamar da família, pode chamar do que for. Porque já passei por essa também. Todas passam, né? Sim. Porque assim, o que falam não te atinge realmente. Vem e ó, não entra no teu coração, porque tá blindado. Porque tu tá muito linkada à tua verdade, ao que tu pratica todo dia, e isso simplesmente te deixa em paz. Então tu tá fazendo com o coração, com a intensidade e tá em paz. É verdade, é verdade. E para nós, encerrando, quero pedir para vocês deixarem, primeiro também deixar o Instagram de vocês, para quem quiser seguir,
para que as pessoas também possam conhecer mais ainda o trabalho de vocês, possam acompanhar e também se inspirar em vocês, mulheres visionárias, poderosas e inspiradoras, para que vocês tragam para os nossos ouvintes aqui, também dividindo o teu Instagram e a tua mensagem final. O que para vocês consideram que seja muito valioso que as pessoas se deem atenção? Essa frase tem que parar para aquela pessoa que está aqui conosco poder parar para ver, olha para isso, que foi isso que fez sentido na tua vida. A tua virada de chave numa mensagem. Não se compare. Boa! Não se compare, porque foi quando eu parei de me comparar que a minha vida começou a acontecer. Eu parei de viver a vida dos outros, eu parei de buscar o porquê dos outros. Por que a Vânia... Não, eu comecei a buscar o porquê que eu estou fazendo isso, porquê que isso é importante para mim. Então, eu vejo isso, mas eu não tenho a melhor casa para começar a dividir meus vídeos Mas não se compare, faça o melhor que tu pode com o que tu tem. Então, para mim, isso foi o que virou a chave, foi o que mudou a minha vida, foi que quando eu liguei, né, eu ligava a minha câmera, eu pensava, não importa o que vão achar, o que vão falar, o que importa é a mensagem que eu tenho para passar, que dá sim para ter uma vida organizada, dá sim para ter o corpo que a gente deseja, dá sim para ser uma boa mãe, uma empresária prosperando aí nos negócios, dá para ser o que a gente quiser, né? Então eu sempre vejo assim, tem momentos, tem fases que a gente vai estar focada mais em uma área, fases em outra, mas o foco é sempre esse, não se comparar e acreditar no processo que vai acontecer. Deixa teu Instagram. @VâniaOrganiza. Muito bem. Leila. Acredita. Se reinventa. Não importa quantos anos de profissão você tenha. Não importa se vão te criticar. Se tá dentro do teu coração, se aquilo tá, não passa um dia que tu não pensa, busca, vai atrás, acredita. Tu estando em paz, que tu tá dando um passinho, pode ser da forma que for, mas um passinho, hoje eu consegui dar um passo a mais, amanhã outro passo, e buscar sempre ser melhor. Hoje eu tô melhor que ontem, então tá ótimo. Não para, acredita e continua sempre em busca dos teus sonhos. Teu Instagram? É Leila Cadroli. Muito bem, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu sei que é um desafio, fazer a primeira vez é sempre um desafio e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui nesse momento tão especial. Tenho certeza que é sim um momento que Deus quis muito que acontecesse na missão da Resulta Mais, porque todos nós que estamos aqui na Resulta Mais, a gente não está aqui por nós, mas a gente está por fazer a diferença com o nosso talento, com o nosso trabalho, independente que quem seja, aonde seja, que seja com o chá que eu preparei, que seja com o sorriso que eu dei para as pessoas que eu acesso, que seja com o carinho que eu fiz, o coffee, seja a câmera organizada, tudo aqui eu sei que tem um pouquinho de uma inspiração divina que tocou o teu coração e conectou o teu melhor talento para receber vocês e para conectar as pessoas que estão nos escutando. Então, muito obrigada, primeiramente a Deus por permitir que a gente estivesse aqui e a vocês por estarem acreditando nesse projeto, né? Quem surfa sempre primeiro na onda é porque tem que acreditar muito. Então, muito obrigada por acreditar, por estar aqui. Daniel, por nos assessorar, Daniel Trento, gratidão imensa que ele comprou esse projeto junto conosco. Obrigada, equipe Resulta Mais, muito obrigada. E é assim que a gente vai seguir, podendo cada vez levar um pouquinho mais de inspiração, de conhecimento e de insights poderosos para que você possa levar na sua vida, para que você transforme cada obstáculo numa grande conquista, num sonho realizado. Seja o teu sonho de criança, de adolescente, ou seja um novo sonho que agora você conectou na tua alma, no teu coração. Fique com Deus. E logo, logo teremos o nosso próximo encontro, que será muito especial. Continue nos acompanhando no Instagram, nas nossas redes sociais, Andressa Perotti. Siga lá que nós temos muito conteúdo legal para você, ou Resulta Mais. Tamo junto!